Olá, pessoal. Estamos aqui no 137 Podcast. Hoje vamos falar de um tema polêmico e o tema é inferno. Muitas vezes nós vemos vídeos e o cinema nos mostra o diabo como sendo o dono do inferno, o governador do inferno, o chifrudo do inferno. E vamos falar disso para esclarecer que, na verdade, aquilo que a gente aprendeu desde criança é uma fraude. Eu vou comentar aqui com meu amigo Salatiel, mais uma vez, sobre esse tema polêmico. Polêmico e interessante. Eu vou pedir para ele falar a percepção dele sobre inferno, que ele aprendeu desde criança, e a gente vai comentar sobre isso. Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando aqui o 137 Podcast. Bom, há duas formas da gente falar sobre o inferno. Tem a forma mais profunda, mais teológica, tem uma forma mais soberana, mais rasa, mais simples. Eu vou contar o que todo mundo já conhece. Pecou, serás condenado ao inferno, vai queimar toda a eternidade. Mas essa é a forma que todo mundo já conhece, é a forma que todo mundo já sabe. E eu quero trazer ganchos para que esses ganchos sejam respondidos essa noite. Será que o inferno é eterno? Será que o fogo é eterno? E tem uma terceira pergunta que eu vou deixar no ar. Será que a gente já está vivendo no inferno e não sabe? Essa é uma pergunta interessante, né, Silas? Isso aí, eu já ouvi algumas pessoas falarem que o inferno é aqui, mas é algo impossível, né? Porque o inferno... Mas a gente pode dizer que, espiritualmente falando, que os demônios estão... Não, os demônios estão aqui, mas isso não tem nada a ver com o inferno, porque o inferno é a ausência total de Deus. Certo. E Deus está aqui, né? Entendi, faz sentido. Né? Então, não tem como... Né? Quem fala isso, na verdade, não sabe do que está falando. Porque Deus está aqui. Porque Deus está presente. E o inferno, a Bíblia diz que é um local feito para o diabo e seus anjos. E os homens, aqueles que querem, que seguem o diabo, que seguem o império das trevas, acabam indo para o inferno que foi preparado para o diabo. Então, o inferno, ele não é aquele lugar onde o diabo é o rei do inferno e fica esperando as pessoas lá para ficar queimando elas e pega aquele tridente e fica enfiando o tridente nas pessoas. O inferno é pior do que aquilo. Porque você viver num lugar onde a presença de Deus não está, é terrível, é pior do que essa coisa que criaram no imaginário da população. Porque eu digo isso porque hoje, você, estando aí, quando você vê uma simples joaninha, uma simples formiguinha, você vê que é uma coisa maravilhosa. É um negócio bonito, uma gota d'água, é um negócio incrível. Você vê Deus na natureza, você vê Deus em todos os lugares. O inferno, não existe a presença de Deus. Não existe nada. É absolutamente vazio. Então, nesse sentido, estar em um lugar onde não existe a presença de Deus é pior do que o inferno mostrado nos filmes e nos desenhos, nessas coisas. Entendi. Então, hoje, a gente pode considerar o inferno a ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus, né? E preparado para o diabo por quê? Porque quando você vê... E você acha hoje que a pessoa que não tem a presença de Deus, ela já vive um meio inferno na Terra? Seria uma palavra certa a se dizer? Não, porque não tem jeito de você não ter a presença de Deus. Se você está vivo, a presença de Deus está em todos os lugares. Ou seja, se você está vivo, o seu corpo, ele foi construído por Deus. Então, as suas células, o funcionamento do seu corpo funciona porque Deus existe, porque Deus está atuando
no seu corpo. Então, não tem jeito você pegar e falar que, olha, essa pessoa não tem a presença de Deus. Ela tem a presença de Deus de alguma forma. Ela pode estar possessa com algum demônio ou com alguma coisa, mas a presença de Deus está ali também. Ela está escravizada, ela pode estar presa, mas a presença de Deus existe. Quando nós falamos disso, nós temos que lembrar do Gênesis, quando fala do diabo. Quando é que o diabo se tornou o diabo? O que significa diabo, afinal? Diabo significa o acusador. E você tem Satanás, que significa inimigo. Portanto, você tem o inimigo acusador. E nesse sentido, a gente pega e se pergunta, ele é acusador de quem? Ele é inimigo de quem? E aí eu vou te fazer uma pergunta que é super interessante, que é, quando foi que o diabo se tornou o diabo? Foi antes da fundação do mundo ou depois da fundação do mundo? Uma pergunta interessante. Tem uma resposta, né? Eu acredito que tem uma resposta. Mas eu vou dar meu conceito, né? Acho que a gente pode vagar por teorias, né? Eu vou vagar pela minha. Eu acredito que é um assunto muito diverso, né? Até profundo. Acredito que o diabo se tornou diabo antes da fundação do mundo. Eu acho que a iniquidade, ela passou a existir, não existia antes, mas passou a existir. Na verdade, o mal sempre existiu, né? O mal sempre existiu, ele sempre vai existir, desde a fundação do mundo. Mas o que é o mal? A ausência do bem. O que é o bem? A ausência do mal. Essa questão, ela é uma questão muito debatida em alguns meios, sobretudo nos meios mais que estudam mais as questões espirituais e até no meio mais esotérico. Porque a igreja, às vezes, ela não se atenta, né, a entender filosoficamente o que é mal e o que é bem, né? Quando a gente vê a Bíblia, e você vê toda a narrativa bíblica falando sobre o que aconteceu com a rebelião, né? Aí você começa a entender o que é o mal, por que o mal surgiu. Porque se você pegar e dizer que o mal sempre existiu, aí você está dizendo que Deus é um Deus esquizofrênico, maluco, que criou o bem e criou o mal, e aí ele gera essa dinâmica toda das pessoas, uns serem maus, uns são bons, e essa confusão toda. Mas você não acha que, por exemplo, quando Deus cria o homem e ele erra, e Deus fala assim, agora o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Mas nós estamos falando, eu estou falando de antes do homem. Eu quando estou fazendo essa narrativa, eu estou falando antes do homem. Você acha que antes do homem não existiu o mal? Não estou falando isso. Eu estou entrando na narrativa do que é o mal. Eu ainda não cheguei nela. A narrativa do que é o mal, ela passa pela rebelião do diabo. Né? O diabo não é um nome. O diabo é um adjetivo. Satanás não é um nome. Satanás é um adjetivo. Então, quando nós pegamos e entendemos isso, nós vemos que, na verdade, esse diabo que se fala na televisão não é um nome, é apenas um adjetivo. Ele, na verdade, não tem nome. Esse ser maligno, ele não tem nome. Ele é um ser que fundou o império das trevas, quando ele fez uma rebelião e se tornou o acusador, ou seja, ele se tornou o diabo. É um ser que se tornou o diabo, é um ser que se tornou acusador. E, portanto, quando o acusador se tornou inimigo de Deus, né? Então, ou seja, se tornou Satanás. Então, quando a gente pega e fala sobre ele ter se tornado diabo antes da fundação do mundo,
e acusador antes da fundação do mundo. Então, quem é que ele acusou? Ele acusou a Deus, porque o homem não existia. E quando ele acusou a Deus, ele criou ali o mal. Quando ele acusou a Deus mentindo. Por isso a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ou seja, a primeira mentira veio do acusador, do diabo acusador. E aí ele criou a mentira. E a mentira, ela é injusta, ela é uma injustiça. Então, mal é tudo aquilo que é injustiça. E bem é tudo aquilo que é justiça. Então, quando a Bíblia pega e narra que o homem, que Adão e Eva, abriu seus olhos e passou a conhecer o bem e o mal, é que ele passou a entender, a ter discernimento do que era justiça e do que era injustiça. E naquele momento, Adão e Eva, eles escolheram a injustiça, porque eles escolheram o império das trevas. E aí, nesse sentido, a gente acaba indo para a árvore da vida e para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que hoje, muitas vezes, eu vejo pastores pregando, eu vejo na TV e desenhos e etc., que colocam a árvore da vida e a árvore do conhecimento ali, como se fossem árvores, realmente. Mas, quando a gente começa a entender esse conceito de uma maneira diferente, aí nós começamos a entender a Bíblia. Por quê? Quando você vê toda a Bíblia depois de Gênesis, e você começa a ver as narrativas sobre árvore, e Jesus, por exemplo, se colocando como árvore, quando ele pega e fala, eu sou a videira verdadeira, se você estiver ligado em mim, você tem vida, mas se você não estiver ligado em mim, você não serve para nada, vai ser jogado, vai ser queimado. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte, eu sou a árvore da vida. E a árvore da vida, nesse sentido, ela representa o reino de Deus. E a árvore do conhecimento, ela representa o império das trevas. Então, quando nós enxergamos a Bíblia desse ponto de vista, que você vê que existe ali o reino de Deus representado pela árvore da vida e o império das trevas representado pela árvore do conhecimento, aí você começa a entender a Bíblia de verdade. Senão você acaba sendo um crente, um cara que vai à igreja, volta no sábado, domingo, terça, vai todo dia e passa 20, 30, 50 anos indo e não entende o porquê das coisas serem como são, né? E aí nós vamos entrar na questão da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, ela é ela representa o império das trevas, e o objetivo do império das trevas é crescer o suficiente para ser igual a Deus. É um assunto profundo, porque ele começa a nos mostrar muitas nuances que vai nos levar para a história da Torre de Babel, né, que foi aquela tentativa, ou seja, Adão, depois que decidiu pelo império das trevas, que começou a crescer, a multiplicar a humanidade, eles se juntaram, começaram a construir a Torre de Babel para tomar o reino de Deus e impedir que houvesse novamente um dilúvio. É um assunto grande que eu não posso entrar nele, eu não posso falar do dilúvio agora, porque o dilúvio também ele tem muito a ver com a tentativa de impedir que Jesus viesse. Na verdade, o dilúvio foi um projeto para impedir que Jesus viesse através de um DNA puro, né? Ou seja, morreram todas o dilúvio matou aquelas pessoas ali que estavam contaminados, né? E sobrou a família e aquela de Noé. passagem polêmica de Gênesis que fala
e Deus se arrependeu do que tinha feito. Existem pessoas que vão falar de traduções, outras pessoas vão falar que não é o que está escrito. O que você responderia nessa passagem polêmica de Gênesis? Eu não diria que Deus se arrependeu. Eu acho que é uma maneira que foi colocada, porque, na verdade, quando você pega e destrói uma parte da humanidade, realmente isso é uma coisa que a gente, de certa forma, se arrepende. Mas não um arrependimento... Nós humanos... E Deus também, não é uma coisa que ele gostaria, no sentido seguinte, eu gostaria de não ter feito isso. É um tipo de arrependimento. No final das contas, a gente é muito parecido com Deus, né? Nosso sentimento, nossas emoções. Sim, temos muita coisa. Eu gostaria de não fazer, mas tive que fazer. Então, de certa forma, eu me arrependi, só que eu não tinha opção. E Deus não tinha opção. Porque se você tinha uma contaminação genética, porque você tem... Tem uma palavra filosófica que fala que você só é livre quando você faz o que não quer fazer. Quando você faz o que você quer fazer, você é escravo do desejo. Você acha que isso teria uma ligação que a gente poderia fazer, da forma que você está falando? Não, isso aí não tem essa ligação não, porque você está falando aí da humanidade, né? Porque isso é um sentimento humano. E nós estamos fazendo uma comparação com um ser divino. Né? Porque a lógica de Deus... Ele não seria escravo da própria vontade. Ele não é escravo da própria vontade. Nós somos. Mas Deus, nós somos. Mas Deus, ele tem que cumprir os desígnios dele, o projeto dele, e naquela situação, para que o projeto dele acontecesse, ele tinha que fazer o dilúvio. Mas isso é interessante, porque o que leva a gente a fazer o que a gente faz, ou o que leva a fazer um inferno existir, são nossos desejos, né? A vontade da nossa carne. Não. O inferno, ele passou a existir porque quando foi criado o Império das Trevas, ou seja, a árvore do conhecimento que representa o Império das Trevas, o Império das Trevas, ele é a separação total de Deus. É um desejo que o diabo teve, ele fez uma acusação a Deus e ele falou, eu subirei aos altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu estou me separando de Deus, estou me separando do reino de Deus e eu vou construir o meu próprio império. E Adão aceitou a proposta. Não só Adão, mas 1/3 dos anjos também aceitaram a proposta. Portanto, quando o diabo, acusador, foi até Adão para fazer a proposta, ele fez a mesma proposta que ele já tinha feito aos anjos, que se tornaram demônios, se tornaram caídos. E, nesse sentido, o projeto dele, na construção do Império das Trevas, era ter uma separação total de Deus e construir o Império das Trevas. Portanto, o inferno é uma construção que Deus fará, eu acredito que ainda não tenha feito, para que o Império das Trevas esteja lá, para acomodar o Império das Trevas. Hoje, o Império das Trevas existe, ele atua no mundo, por isso a gente vê toda a injustiça, toda a maldade, nesse sentido, ou seja, toda a maldade é injustiça, e injustiça é mal. Então, hoje, o Império das Trevas atua no mundo. E nessa atuação, a gente pega e enxerga toda essa coisa ruim que existe. Agora, o diabo não consegue construir. O diabo não consegue pegar e falar, eu vou fazer um outro universo aqui, e eu vou deixar o universo que Deus criou, vou criar um outro universo para eu ficar lá no meu império das trevas. Se o diabo não consegue construir um universo, se o diabo não consegue construir um planeta, então ele teria que roubar de Deus. Por isso Deus chama de ladrão. Também de ladrão. Ele chama de homicida, mentiroso, né, e ladrão. Então, o diabo teria que roubar de Deus para conseguir ter esse espaço dele.
Quando a gente pega e vê Jesus, o trabalho de Jesus, ele vem destruir o império das trevas, e quando Jesus destrói, ou quando ele destruir o império das trevas, Deus terá que criar um lugar onde a presença dele não está, para abrigar o diabo, os seus anjos e os homens que escolheram o império das trevas. Por isso, você tem por isso o inferno não é aqui, e Deus terá que criar um lugar para o diabo e seus anjos viverem no império das trevas. E esse será o inferno. E a gente poderia diferenciar o inferno do lago de fogo, ou seria a mesma coisa os dois? Eu acho que é a mesma coisa. Porque a Bíblia escreve que Deus vai pegar o inferno e vai lançar no lago de fogo. Eu acho que a Bíblia não conseguiria. A Bíblia ela coloca muitos termos que naquele tempo e até hoje não conseguiríamos entender na linguagem na linguagem que a gente tem, né? Como é que Deus poderia pegar às vezes e falar naquele momento que iria criar o inferno como sendo o local onde ele não está? Essa explicação, ela já não é fácil de fazer. A gente às vezes tem que pegar termos para conseguir explicar que o inferno é a ausência total de Deus, é um local que Deus vai criar, porque o diabo não é criador, mas Deus é criador e ele vai criar um espaço onde a presença dele não está. Então, quando usar o termo lago de fogo, é uma forma de explicar um lugar tão terrível que é o lugar onde Deus não está. É o inferno. E se a gente hoje trouxesse essa questão de uma forma social, né? Falar que as pessoas hoje em dia, a Bíblia dá ali segmentos, mandamentos, mas, num geral, a gente tem uma sociedade que caminha para o inferno. Você acha que as pessoas que pecam, que não conhecem Deus, que não creem, elas já estão condenadas ao inferno, as pessoas que não acreditam em Cristo, de forma social? A pessoa que está assistindo esse vídeo que não fala de Deus, mas pratica o bem, talvez eu já saiba a resposta, mas qual é o seu ponto de vista? Eu quero saber, eu quero que você mostre para as pessoas, estamos todos condenados ao inferno, como se safar dele de verdade? Ir na igreja? Olha, primeiro, eu acho que não funciona dessa forma. Você não pode pegar e dizer, estão todos condenados ao inferno porque não foram à igreja. Até porque Jesus não fundou uma igreja. Jesus, ele juntou pessoas e ele chamou de igreja. Vocês são a minha igreja. Porque naquela época existia um termo que era do hebraico, era o Edá, que significava aquele povo então, que seguia a mesma coisa. A igreja seria comunhão de pessoas. Então, caso não haja essa comunhão de pessoas, a gente não tem uma igreja, de forma alguma. Onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali me farei presente. Seria esse o contexto que a gente está falando? Onde tiver um ou dois em meu nome, ali tem uma igreja. Mas a gente tá vivendo um momento que as pessoas, elas, num geral, elas estão saindo do contexto igreja, né? Eu acho que as pessoas estão cansadas do que se tornou a igreja moderna, a igreja institucional. Porque você, quando há 30, 40 anos atrás, o cara que era crente, se pegava e falava, pô, esse cara é crente. E não, esse cara é crente. As pessoas pegavam e tinham uma aversão ao cara que era crente. Porque e a palavra do crente valia, porque o cara pegava e falava, ia lá no Sozé da mercearia fazer uma compra, e ele pegava e falava, comprava lá e pagava, olha, eu estou comprando aqui, eu vou te pagar na semana que vem, anota aí para mim. O cara pegava e falava, não, pode deixar que eu vou anotar, porque o cara era crente. E ele pegava, não, esse cara é crente, ele paga. Hoje, se você pegar e for tentar comprar fiado, o cara vai dizer, esse cara é crente, não vende para ele não, que ele não paga. Eu acho que o conceito de crente, de evangélico... O católico, né, também entraria nesse contexto? Do católico também, porque o católico faz parte do cristianismo, né?
Quando a gente... Então a gente está vivendo um momento que é mais possível que as pessoas que vão à igreja estão indo para o inferno com mais facilidade. Não é essa a questão. Porque o inferno, na verdade, é a escolha deliberada do império das trevas. Enquanto você tem um mundo onde as pessoas elas estão decepcionadas com um lado, elas estão decepcionadas com a igreja evangélica, com a igreja católica, ou com seja qual for o nome, e ela pega e fala, olha, eu não quero participar disso, dessa fraude, não quer dizer que ela não ame a Deus. Ela pode amar a Deus, ela pode orar no quarto dela, falar com Deus. Ou seja, eu não posso pegar e dizer que a pessoa, você vai para o inferno porque você não vai à igreja. Ela simplesmente não quer participar de uma fraude que está ocorrendo, principalmente nos dias de hoje, onde pessoas que se dizem cristãos ou evangélicos não têm prática e não têm conhecimento do evangelho. Se você pegar e começar a falar, cara, vamos falar sobre a Bíblia, vamos juntar aqui no nosso grupo e vamos falar sobre a Bíblia. Ninguém fala. Você pega hoje, o pessoal da igreja acaba indo para lá, vê aquela apresentação, depois sai dali e vai para o bar. E chega ali no bar, fala de várias coisas, mas não fala do Evangelho. E o crente, ele tem em si uma coisa que arde no coração, que ele não consegue deixar de pensar em Deus. E a gente vê hoje que isso está cada vez mais difícil. Então, nesse sentido, eu não posso. Quem pode julgar isso, o coração das pessoas, é Deus que conhece cada um. Mas não é porque o cara deixou de ir à igreja ou porque ele foi à igreja, até porque a Bíblia diz que existe o joio no meio do trigo. Ou seja, muitos que estão na igreja são joio. Então, essa coisa, acho que depende de Deus, nós não podemos julgar. Perfeitamente. Então, hoje a gente está vivendo um movimento que está errado dos dois lados, né? Acho que a pessoa que dizer o seguinte, eu não vou na igreja porque eu não quero, eu não acho que ela esteja 100% certa, essa é a minha opinião, mas a gente também vive um movimento onde pessoas que estão indo na igreja, mas já não tem mais aquela prática. Mas eu acho que a igreja em si, ela tem uma coisa muito que a gente tem que seguir, que a gente tem que abrir muito os olhos, que é a questão de união, né? Acho que a igreja ela se forma em conjunto. Então, dizer que a pessoa é cristã, mas não tem nenhum grupo que seja cristão perto dela, nem que seja uma reuniãozinha na sala, alguma coisa ela tem que ter. Essa pessoa que está assistindo nosso vídeo, mas não quer frequentar a igreja, por motivos que talvez a gente não consiga convencê-la ou algo do tipo, acredito que ela tenha que ter pelo menos um grupo cristão no qual ela se identifique. Porque se você colocar do ponto de vista... Mas só te cortando rapidinho, a gente também tem que entender uma passagem bíblica, né? No final do tempo, muitas pessoas irão se desviar procurando doutrinas que agradem a eles, né? Mas são coisas diferentes, completamente diferentes. Porque uma coisa é a gente falar de igreja institucional, outra coisa é falarmos de igreja no sentido de pessoas que se unem em nome de Cristo. Isso é igreja. Quando você pega e fala, a igreja batista lá não sei de onde, a igreja presbiteriana não sei de onde, aí você está falando de institucionalidade. Isso aí não é a igreja que Cristo fundou. Jesus não fundou, Yeshua não fundou a instituição, ele nunca fundou uma instituição. Então, nós não podemos misturar as coisas. São coisas diferentes. Então, não vejo essa problemática. Se você tem pessoas que se reúnem, ou que creem em Deus, ou que se reúnem em casa, na família, com os amigos, eles são igreja sem estar em uma instituição. E não é obrigatório estar em uma instituição. É bom estar em uma instituição? É, porque é uma instituição que se organiza, uma instituição organizada, quando ela é bem gerida e quando ela é honesta, quando a personalidade que está liderando aquela instituição é uma pessoa de bem, uma pessoa que tem
temor a Deus, ela se preocupa com os órfãos e com as viúvas, né? Ela se preocupa em dar cesta básica, em cuidar das viúvas, daquelas pessoas que precisam, e não apenas pedir dízimo e usar para o seu próprio bem. E eu acho que isso é o que as pessoas está fazendo as pessoas fugirem da igreja institucional e começando a se reunir em casas. Isso tem visto todos os dias. Entendi. Então hoje a gente está vivendo um momento institucional difícil, né? As igrejas, no geral, as pessoas têm se distanciado mais, né? Mas é necessário ainda que o Evangelho de Cristo seja propagado, né? E a forma que ele é propagado pode se divergir da forma que uma pessoa ouve e da forma que outra pessoa escuta, né? Mas eu acredito que a gente deva pregar a união de cristãos no mundo todo. Porque o cristão é mais que um amigo, né? Segundo a Bíblia, é um irmão. Mas a gente não tem visto muito essa irmandade. Se a gente colocar, por exemplo, eu já ouvi falar, né? Estudei um pouco, a maçonaria tem uma irmandade muito forte. Até mais forte, às vezes, que o próprio cristianismo, né? Que às vezes é mais fácil um de fora ajudar um cristão do que o próprio cristão ajudar o próprio cristão. Nós temos um termo aí que você usou o cristianismo, né? O cristianismo ele é um termo criado por um cara chamado Inácio de Antioquia no século I. O Inácio de Antioquia, ele criou o termo cristianismo e ele criou também o termo catolicismo. Ou seja, a semente do cristianismo e do catolicismo eles vieram da mesma pessoa. Por isso, eu não uso o termo cristianismo, porque nem catolicismo são coisas criadas pelo homem, que nada tem a ver com Cristo. Jesus não fundou o cristianismo, Jesus não fundou o catolicismo. Jesus, ele veio para trazer o reino de Deus aos homens e formou a igreja dele, no sentido de que igrejas são aquelas pessoas que creem nele e que buscam os mesmos interesses. Ou seja, isso não é uma instituição, isso não é cristianismo, isso não é catolicismo. Então, nesse sentido, aqueles que buscam a Cristo e que seguem a Cristo, eles buscam em verdade, né? E em justiça e em verdade. Então, é diferente da gente usar esses termos. Você falou da maçonaria também. A maçonaria, ela é uma religião. Embora, se você pegar e conversar com um maçom hoje, ele vai dizer, não, nós não somos uma religião. Mas, na prática, quando você vê os rituais que acontecem na maçonaria, que você só consegue entrar lá se você crê em Deus, mesmo que você creia em uma divindade qualquer, uma divindade que não seja Cristo, por exemplo, mas a maçonaria ela tem um funcionamento estratégico no mundo inteiro, embora a maçonaria ela seja dividida. Você tem maçonaria do rito de York e do rito escocês, que alguns são usados mais nos Estados Unidos, outros são usados aqui no Brasil. E mesmo aqui no Brasil, no rito de York, que é aqui no Brasil, se não me engano, que vai até o grau 33, ele tem algumas divergências. Você tem maçons que pensam de um jeito e você tem maçons que pensam de outro. Você tem maçons que são de direita, você tem maçons que são de esquerda. Então, existe divisão na própria maçonaria. Mas o sentido da maçonaria é pegar, quando você entra lá, você dá o seu nome, você dá a sua profissão, se você for delegado de polícia, se você for juiz, se você for advogado, se você for qualquer outra coisa, você está cadastrado com aquilo que você faz. E, nesse sentido, quando um irmão maçom precisa de uma ajuda, você pode ser convocado para ajudar esse irmão maçom a resolver o problema dele. Nesse sentido, a maçonaria é mais organizada e supera os que hoje se chamam cristãos da igreja
evangélica, né, ou do cristianismo, porque eles, de fato, são muito organizados nesse sentido. E a igreja evangélica, se você passar mal, se tiver algum problema, eles esquecem que você existe. E isso é lamentável na organização, na instituição igreja evangélica no Brasil. Eu entendi. A gente tem ali algo muito mais organizado, né, na maçonaria, e no cristianismo, na igreja tem tido essa falta, né? Que as pessoas, num geral, elas não têm se unido em prol das outras pessoas. Por exemplo, às vezes uma pessoa com menos conhecimento precisa de uma pessoa com mais conhecimento, às vezes uma pessoa com mais oportunidade pode trazer mais oportunidades para uma pessoa com poucas oportunidades. Só que eu não falo por mim, e nem assim exatamente pelo que vejo, mas pelo que ando pesquisando, pelas pesquisas que faço, que as igrejas em si, cara, é cada um por si, as pessoas têm cada vez mais... Até brigam. E não tem ajuda, né? Às vezes é diferença, né? Às vezes a pessoa que está ali na melhor não fala que está na pior. Então a gente tem esse centro de discussão hoje nas igrejas. Eu acho que a gente deveria ter essa irmandade. Vamos colocar cristianismo, que acho que é o melhor nome que a gente pode dar hoje para isso, é cristianismo. Ainda que tenha outros, né? Mas eu acho que o cristianismo deveria ser mais organizado e ter uma irmandade verdadeira. Talvez um sonho, né? Um sonho americano. Eu acho que o cristianismo, o próprio nome não é uma coisa positiva. Ele fica parecendo, termina com ismo, fica parecendo uma seita, com espiritismo, catolicismo, budismo. A gente pode dar um nome para isso, então vamos chamar isso de geração alguma coisa? Não dá. Eu acho que você pode chamar de qualquer nome, mas o importante é que a estrutura espiritual, o conceito de... Acho que eu já achei um nome, hein, gente? Geração 7. Eu acho que o conceito de cristão, o conceito de ser cristão, ele deveria ser mais levado a sério, no sentido de que o cristão ele deveria se unir e se organizar. Isso não acontece porque você tem hoje pastores que brigam por igrejas, né? Você tem o pastor que briga por membro, né? Fala, você tirou o meu membro da minha igreja, porque agora eu perdi o dízimo do... Né? E você tem uma situação que está acontecendo no Brasil hoje, que é a situação da Igreja Batista da Lagoinha, que o André, que pegou o nome da Lagoinha, que entrou com um processo contra a Mariana, lá no Rio de Janeiro, que a Ana Paula também, que deu uma briga. Está acontecendo isso. Então, a instituição evangélica está sofrendo com isso, porque a preocupação não é cuidar uns dos outros, embora eu reconheço que se não fosse a igreja evangélica, o Brasil estaria em trevas, no sentido de que, mesmo com a problemática que existe, a igreja, mesmo que sendo às vezes independente e brigando uns com os outros, eles ainda visitam os presídios, eles ainda... alguns criam creches e ajudam com cesta básica, etc. Apesar dos problemas, a igreja evangélica ela é extremamente importante para o Brasil. Bacana demais. A instituição em si, ela é de fato muito importante. E eu acho que está chegando um tempo que as pessoas estão cada vez mais inteligentes, né? A inteligência ela pode servir para dois âmbitos, né? Para Satanás serviu de uma forma, né? E a inteligência gera o ego, né? No inferno de Dante, né? Como a gente está falando de inferno, o pior degrau lá é o orgulho, né? O ego. Então a gente está se tornando uma sociedade autossuficiente, ainda mais com o crescimento da tecnologia. Então isso faz com que a gente se distancie um pouco das pessoas e também de Deus. Só que esse tema tem que ser falado, porque eu acredito que hoje existem muitas pessoas que já estão inteligentes demais
E aí falam, não, mas eu não vou na igreja. Só que esse não vou na igreja já tem um encapsulado de desculpas. Que a real motivação da pessoa já não é não ir na igreja. A real motivação da pessoa é não servir a Deus. Porque ela conhece tanto e ela quer ter a liberdade dela. É N motivos, mas existem pessoas que não têm problema exatamente com a igreja, mas têm problemas que elas não querem servir a Deus e estão colocando essa culpa na igreja. Concorda comigo? Eu acho que nós estamos falando de coisas diferentes, porque o problema não é que elas não querem servir a Deus. O problema é que falta exemplo. Hoje nós estamos com um grande problema no Brasil, é a falta de você ter exemplos de pessoas que seguem a Deus. Porque quando o cara pega... E nós não temos referência nenhuma. Não tem referência. Quando você pega e olha para o pastor, né, ou olha para o padre, ou olha para o bispo, para qualquer nome que seja, e você não vê referência, de você pegar e falar assim, puxa, esse cara é um cara que eu vou à igreja dele e eu me sinto na presença de Deus, eu me sinto abençoado, eu sinto que tem alguma coisa ali diferente, que muda a minha vida, etc. Se você não tem essa referência, aí você passa a se esfriar, você pega e fala, pô, eu vou na igreja para quê? Né? Eu pego e faço as minhas orações em casa. Por quê? Porque se esfriou. O amor se esfriou. O amor se esfriou. A tecnologia substituiu Deus. E qual é, de fato, o objetivo da árvore do conhecimento? Se não substituir Deus. Então, a tecnologia, ela traz esse fator interessante, né? Apesar de eu trabalhar com a tecnologia, a gente não pode falar que ela é só benéfica à sociedade, e não é. Mas trazendo a esse ponto, né? Qual que é a solução desse problema? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um problema, a gente tem que ter uma resolução dele. O que você acha que resolveria esse problema? Uma vez que a gente não tem referência, uma vez que as pessoas não querem ir à igreja, mais uma vez que a gente tem com 100% de certeza que Deus quer as pessoas perto dele. Qual solução você daria? Você dá uma, eu dou outra. Não, eu não vou dar solução nenhuma, porque eu não sou Deus, né, para dar solução para isso. Então nós temos um problema que não tem solução? Se você pega e começa a entender toda a questão bíblica, a história bíblica, você vai ver que isso é uma coisa profetizada e que a Bíblia já diz... Você acha que não tem solução? A Bíblia já diz que iria acontecer e que a volta de Cristo resolveria na separação dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo, e da destruição do diabo. Então, nesse sentido, você acha que você vai achar uma solução, vou dar uma solução para as pessoas se unirem. Não, isso não existe. A Bíblia diz que só ia piorar. Então, nesse sentido, o que nós temos é uma situação em que as pessoas vão se afastar cada vez mais, e o Apocalipse diz que, no final dos tempos, a igreja andaria montada sobre a besta. Ou seja, a igreja que antes foi perseguida pela besta, ela passaria a andar montada sobre a besta. Por quê? A besta, ela é algo que perseguiu a igreja, mas que a igreja a adotou e que andaria montada sobre ela, porque a besta substituiu muitas coisas. A besta, no sentido de que eu possa colocar como tecnologia, a besta tecnológica, ela substituiu as dores de parto, ela substituiu o problema da língua, porque as línguas foram confundidas na Torre de Babel, e hoje você tem, através da tecnologia, a substituição, né, desse problema. Hoje todo mundo se comunica. Você tem o problema de doenças que foram resolvidas através da tecnologia, e várias coisas que estão sendo resolvidas a ponto de que se resolva até mesmo o problema da morte. Ou seja,
Quando a igreja passa a andar montada sobre a besta, é porque a besta fez muita coisa boa, que substituiu aquilo que as pessoas buscavam em Deus. Buscavam em Deus e a besta começou a suprir isso. Por isso a Bíblia pega e diz, né, quem será semelhante à besta, né, a narrativa bíblica, quem é semelhante à besta, a grande besta? Porque a besta substituiu Deus em várias coisas. Então, se você pegar e falar, vai ter uma solução, não, só vai piorar. E aqueles que forem fiéis a Deus continuam de um lado, e aqueles que não são fiéis a Deus, que estarão no império das trevas, montaram sobre a besta. Recentemente eu sentei com uma pessoa na minha frente, ela me falou uma coisa interessante. Eu não era o tipo de pessoa que eu esperava ouvir aquilo, mas ela falou uma coisa interessante sobre o esfriamento do amor, né? Ela falou que nos finais do tempo, o amor de muitos se esfriariam. E aí o cristão que tem amor, ele vive naquele nível mais profundo, né? Ele vive vendo as coisas de outra forma, mas comunicando com o mundo raso. Então, cada vez mais vai ser difícil para o cristão viver, né? A Bíblia fala que Deus encurtou o tempo, né? Por causa dos escolhidos. Então, necessariamente, ser cristão é um desafio a mais, né? Que a gente tem aí para enfrentar daqui para frente nesse apocalipse, né? Eu acho que ser cristão, no sentido de ser parecido com Cristo e buscar a Deus de verdade, é uma coisa cada vez mais difícil. Né? Você fala muito hoje sobre a marca da besta, né? E a marca da besta, ela não vai ser uma coisa imposta, ela vai ser uma coisa desejada, porque nós estamos falando Você acha que seria um chip, na sua opinião? Pode ser qualquer coisa, pode ser um chip, pode ser qualquer coisa. Mas é uma coisa, pode ser uma tatuagem, mas é uma coisa desejada, pode ser até um cartão, pode ser qualquer coisa. Mas é alguma coisa que vai ser desejada, ela não vai ser uma coisa imposta. Mas quem não tiver, não poderá comprar nem vender. Mas as pessoas vão querer, porque, afinal de contas, quem é semelhante à besta, que resolveu o problema da fome, da guerra, acabou com a violência, acabou com um monte de problema no mundo, que hoje nós vivemos um mundo em guerra, pessoas se matando, fome. A besta vai resolver tudo isso. Então, quem será semelhante à besta? A marca da besta será uma coisa desejada, querida. E a igreja vai querer também. Agora, alguns que entenderem, esses não terão a marca da besta, porque a besta vem para substituir a Deus. Entendi. A Bíblia fala que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Enganariam os próprios eleitos. Não é o que a Bíblia diz. Mas não é possível, né? Cara, se possível, né? Como a Bíblia diz, se possível, enganaria. Não sei, eu acho que vou ficar nesse mesmo termo, né? Se possível, enganaria até os próprios eleitos. Porque quando você pega e fala de eleitos, é um negócio muito poderoso, né? Mas nós estamos falando, portanto, de algo que é tão incrível, que é um negócio que vem substituir Deus, que acaba com as injustiças, com a maldade, com as mortes, que resolve um monte de problema, que os caras vão pegar e falar, poxa, isso aí é o que é, né? E acaba, né, substituindo Deus. E esse é o plano principal da besta, né? Ela quer chegar no mundo, já chegou, né? Já está aí há muito tempo e quer dominar, né? Ela quer dominar e tornar o homem contrário a Deus, né? Porque fala lá que ela vai unir 10 reis, né? Fala um pouco mais pra gente. Cara, a besta, ela... eu acho muito interessante esse assunto, porque a besta, ou, na verdade, a besta e a marca da besta é um negócio
que se fala há milhares de anos e se coloca como se fosse um segredo, mas é um negócio muito óbvio. Mas eu não vou falar o que é. Nesse programa eu não vou falar o que é a marca da besta, mas ela é um negócio que é simples, é matemático, é óbvio, mas parece que por ser tão óbvio, ninguém enxerga. Parece que é aquela coisa que está no meio. Quando você entra numa sala que tem muitos itens, né, e você pega e fala, cara, eu quero encontrar um determinado item, mas tem tanto item que o item está na sua frente e você não enxerga. Essa é a marca da besta. Ela está no meio de um monte de uma sala ou de um quadro com muitos elementos que as pessoas olham e procuram, mas não encontram. Agora, o que nós falamos, né, e precisamos concluir é que a besta ela é alguma coisa que vai substituir Deus, né, para muitas pessoas, e que o inferno ele será construído por Deus para abrigar o império das trevas, porque a besta, na verdade, ela faz parte do império das trevas. A besta é uma construção do império das trevas que será, portanto, criado o inferno para abrigar a besta, o império das trevas, o diabo, seus anjos e todos os homens que ali, né, que escolheram o império das trevas. Então a gente vai ter uma divisão, como já tem tido, né, entre os eleitos e os não eleitos, né? É uma divisão já feita. Você acha que isso é uma divisão feita desde o início do mundo? Eu acho que você tem os eleitos, e os eleitos é um grupo de pessoas muito seleto, mas nem todos são eleitos. Você tem pessoas que foram chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos. Qual que é a diferença? Aqueles que foram chamados, eles são os eleitos. E eles têm uma conexão com Deus muito profunda. Mas os chamados, eles são chamados. Eles podem dizer sim ou podem dizer não, como Jesus pegou e fez ali com o jovem rico. Chamou. Mas ele falou, não, eu estou muito ocupado, que eu tenho umas coisas para fazer e tal. Foi chamado. Mas os escolhidos foram os outros. Foram os profetas. Foram aqueles que ele chamou desde o início. Então, eu diria que nessa sociedade, nesse mundo de hoje e de sempre, nós temos pessoas e tivemos pessoas que foram alguns chamados, alguns escolhidos, e nem todos vão decidir pelo reino de Deus. Muitos vão ficar no império das trevas. Vão ficar no império das trevas. Agora, isso é um assunto para outro podcast, que é explicitar as referências do império das trevas e do reino de Deus no mundo, na própria maçonaria, por exemplo. Os maçons que estão assistindo, eles sabem do que eu estou falando. Eles sabem sobre o Congresso Nacional, sobre o Congresso Nacional, que você tem aquele prato que um para baixo, para cima, que são coisas maçônicas que o Niemeyer fez. E não só aquilo, né? Você tem aquela representação feita do mundo inteiro, você tem aquele piso maçônico com o que é o piso preto e branco, você tem as formas antagônicas no mundo inteiro que revelam o reino de Deus e o império das trevas, que é a utopia de Lúcifer, ou a utopia do diabo, que é a tentativa de tentar ser igual a Deus e criar o império das trevas que concorra com o reino de Deus. Né? Isso é uma coisa para um próximo podcast, que eu posso trazer figuras, imagens no mundo inteiro, porque isso está no mundo inteiro. Aí a gente vai ver Shiva, a gente vai ver a igrejinha da Pampulha com
São Francisco, da maneira como ele está lá com os braços, ou você vai ver o Baphomet, que tem um braço para cima, outro para baixo. Quem é maçom sabe disso, e conhece, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Mas não vou entrar nisso agora, porque é um assunto mais complexo, mais profundo e proibido. Então a gente fala disso numa outra oportunidade. E trazendo, Silas, todo esse contexto que a gente falou hoje para uma sociedade onde a gente tem níveis de consciência elevado, outros níveis de consciência mais básicos, né? Hoje a sociedade tem pessoas que conhecem muito sobre religião, Deus, teologia, e a gente tem um nível mais básico aí. Mas a gente pode dizer, de certa forma teórica, né? Claro que não pegando um gancho muito profundo, que muitas pessoas já vivem no inferno, né? Não da forma que a gente falou no início, mas tem muitas pessoas que já vivem esse inferno socialmente, né? O que você diz sobre isso? Eu acho que não, porque... Não? Eu me lembro que quando eu estive na Jordânia, Israel, na Cisjordânia, você acredita que no Oriente Médio... Não tem nenhum sofrimento agora que a pessoa que está assistindo agora está passando seja o inferno? Por maior sofrimento que seja, não é inferno. O inferno é uma coisa extremamente pior. O inferno é a ausência total de Deus. E mesmo quem está em profundo sofrimento, ainda tem Deus agindo ali. Você pega, por exemplo, Jesus, sofreu muito, né? Eu estive ali em Jerusalém, vi o caminho que Jesus subiu ali, e carregando uma cruz, um negócio pesado, até chegar a ser crucificado. E aquilo ali, senão eu poderia dizer que Jesus, então, viveu o inferno, e não foi isso. E porque existem pessoas, né, que acreditam que a vida delas é o inferno, e elas querem desistir da vida, né? E aí a gente parte para aí você vai entrar numa questão até evangelística, porque é o seguinte, se você acha que sua vida é um inferno, eu vou te dizer o seguinte, sua vida não é um inferno. Isso aí é a concepção que a sociedade colocou na sua mente, a fraude que foi colocada na sua mente de que você deveria ser uma pessoa bem-sucedida, ou que devia ter isso ou aquilo, ou que devia arrumar um namorado, ou que devia casar, então, ou que não devia ter brigado com o marido. Então, Silas, a gente tá... Hoje o inferno, na verdade, é aquilo que a gente cria, né? Nós estamos vivendo uma sociedade de autocobrança, né? As pessoas, elas... O que está acontecendo com as pessoas? Eu acredito que elas estão vivendo muito nesse raio de Instagram, né? Nesse raio de redes sociais, e elas estão infectadas com a vida dos sonhos. Só que elas querem viver um sonho do qual elas, na maioria das vezes, não vai conseguir realizar, não é isso? Isso é uma coisa que nós falamos no último podcast, né? De que a sociedade, na verdade, ela vive uma fraude que foi imposta durante vários anos, e que ela acha que ela tem que ter determinada condição financeira, porque senão ela não é feliz. E eu vou te dizer uma coisa, quando eu estive ali no Oriente Médio, eu via pessoas que não tinham televisão, não tinham sofá, dormiam no chão, e a vida delas estava ali para elas eram felizes. Então, a felicidade é uma construção é uma construção humana. Nós é que definimos o que vai nos fazer felizes, se vai ser comprar muita coisa, ter muita coisa, ou ter um namorado, ou um monte de namorada, um monte de namorado. E Silas, a gente entra também no que a gente discutiu no podcast passado, para quem não assistiu, quiser assistir, sobre a insatisfação, né? Hoje a gente tem pessoas que estão insatisfeitas com o casamento, tem pessoas que estão insatisfeitas com a vida financeira, só que a gente tem pessoas aí que toda hora relaciona com uma pessoa, ainda continua a insatisfação, tem pessoa que já tem mais dinheiro, quer mais e ainda continua a insatisfação. Todo mundo conhece alguém que tem muito dinheiro e quer mais, todo mundo conhece alguém que relaciona várias vezes e quer mais relacionamentos e nunca está satisfeito. Então, a felicidade que as pessoas procuram talvez não seja ter tudo, mas seja ser feliz com aquilo que se tem, não é? Uma filosofia estoica, né? Que é feliz é o homem que agradece pelo que tem, não pelo que se lamenta pelo que não tem. Isso é uma questão do Império das Trevas. O Império das Trevas, ele nunca está satisfeito. Aquele que vive
debaixo do império das trevas nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. E, se preciso, ele rouba, ele engana, ele mente, ele deturpa para conseguir se encher e ter cada vez mais. Por isso, o diabo é chamado de ladrão, homicida e etc., nesse sentido. Então, eu digo que aquela pessoa que vive em paz com Deus, ela não está preocupada em se encher de coisas cada vez mais e ficar querendo comprar e consumir. Ela vive em paz, tendo um tênis comum, vivendo numa casa simples ou vivendo de aluguel e conseguindo ter uma vida feliz, porque a felicidade não está nas coisas. E isso que você falou é muito interessante, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade que não se contenta com nada, né? Tudo que tem, tudo que quer e consegue, né? A gente tem ali o iPhone 5, depois que é o iPhone 10, depois que é o iPhone 20. Então essa construção da sociedade tá totalmente errada, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas procuram padrões de beleza específicos, padrões de resultados financeiros específicos. E quando não alcançam, aí elas se encontram insatisfeitas. E quando alcançam, elas percebem que não era tudo aquilo. Então, a felicidade tem que ser como? Com a presença de Deus, essa é a resposta final que a gente daria para essas pessoas. E o que seria a presença de Deus para essas pessoas que ainda não conhecem? Cara, eu acho que é impossível você pegar e criar uma definição do que é a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus sabe o que é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela te dá satisfação. E a pessoa que quer ter, o que ela deveria fazer na sua concepção para encontrar essa presença que supre todo e qualquer vazio? Deus está em todos os lugares. Né? A Bíblia diz: vocês me encontrarão vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscar de todo o seu coração, de toda a vossa força, de todo o seu entendimento. Quando você busca a Deus com toda a sua vontade, aí você vai encontrar. Então a palavra para você que está assistindo e quer encontrar isso é com toda a sua vontade, com toda a sua alma e com toda a sua força. O que a gente está falando aqui hoje não é sobre religião. É algo que vai além até mesmo da própria fé. Ou talvez a gente se esbarre ali na barreira da fé. Mas você que está assistindo esse podcast, escuta isso que a gente falou. Se você quer encontrar Deus, Ele está em todos os lugares. Basta você se esforçar. Porque, na verdade, tem pessoa que nem se esforça, né, Ciro? Você fala que Deus não existe, mas nunca nem se esforçou. Inclusive dentro da igreja, tem um monte de gente que está lá dentro da igreja, que é um evento social, mas não está com interesse nenhum de buscar a Deus. Essa é uma solução verdadeira, né, para a pessoa que está insatisfeita encontrar essa presença. Insatisfeita de dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro de qualquer uma. Porque não encontrou verdadeiramente a presença de Deus. Porque nunca quis. Nunca quis. Só estava lá na igreja para fazer presença. Porque tá tudo bem. Porque tá tudo bem. A igreja, ela teve maior relacionamento com Deus quando passava por dificuldade. Agora que você falou, eu percebo um padrão, né? Quem não conhece uma pessoa que está na igreja é tudo contrário daquilo que ela acredita, daquilo que ela prega, porque, na verdade, essas pessoas que nós falamos agora há pouco, as pessoas insatisfeitas, onde que elas estão? Não é só fora da igreja, é principalmente dentro, não é? Elas estão insatisfeitas dentro da igreja, estão insatisfeitas fora da igreja, ou elas estão satisfeitas dentro da igreja, vivendo sem Deus dentro da igreja, porque a vida está boa, está tudo bem, elas estão indo ao shopping, e elas têm uma vida normal, legalzinha, e tá legal, não tem presença de Deus, mas tem uma vida confortável. Ou seja, e para ela isso basta. Só que se alguém quer conhecer a Deus, o busque de todo o coração, de toda a vossa força, de todo o seu entendimento. Senão você vai ser uma pessoa medíocre dentro da igreja. E você tem só uma vida. Imagina você chegar no fim dela e descobrir que você viveu mediocremente. Eu acho que é isso, Ciro. Eu acho que as pessoas, tanto dentro do contexto da igreja, quanto dentro do contexto fora da igreja, elas não conheceram Deus
de maneira profunda. Se você tem esses sintomas que a gente falou, eu acho que está na hora de você dar o próximo passo. Porque viver no conforto de que tá tudo certo, de que tá tudo bem, eu também quero viver nesse conforto. Acho que todo mundo quer ter esse conforto. Mas dar esse próximo passo e buscar Deus de todo entendimento, de todo coração, de toda a fé, eu acho que isso aí é para poucos, né? Mas é um chamado que a gente acabou de fazer, né, Silas? Muitos os chamados, né? Cara, eu acho que isso é profundo, porque quando você pega e fala de conforto, aí você está também falando sobre o Império das Trevas, sobre a besta, que vai suprir todas as necessidades e que a igreja vai andar montada sobre a besta, porque a besta trará conforto. E é o que todo mundo quer. Que todo mundo quer. Todo mundo quer um sofá na sala assistindo Domingão do Faustão todo domingo, né? Todo mundo quer a vida confortável. E tá tudo confortável? Tá tudo confortável. Mas quando você conhece a Deus, você vê a sociedade, você vê o dinheiro, você vê tudo que existe, você pode ter tudo, Salomão... e você vai estar totalmente insatisfeito e falando. E quando chegar essa insatisfação, é que você vai pegar e falar: isso não é nada, isso eu não quero, isso é pó, isso é poeira. E aí você começa a chorar na sua cama, no seu quarto, e começa a buscar a Deus e se arrepender dos seus pecados. Salomão fala, Silas, lá em Eclesiastes, né, que o coração do tolo está na casa de festas, mas o coração do sábio está na casa de luta. Então, hoje a gente tem na sociedade esse amplo aí, né, de pessoas... Tem uma frase que eu vi esse dia no Instagram, se eu falar errado, alguém corrige aí, né, que os sábios estão ficando loucos, né? E isso é verdade. Quem é sábio está ficando cada vez mais louco num mundo onde tudo é normal. Porque as pessoas, de modo geral, são normais. Então, o sábio é o louco num mundo onde todo mundo é normal. Eu não sei qual foi o sentido que você viu isso no Instagram. Mas não foi essa a frase completa, mas é uma parte dela. Queria lembrar, mas não consegui. Mas é isso. Enfim, o que nós vemos hoje é uma sociedade em busca do conforto. Em busca do eu. A grande besta trará muito conforto. Então você que está assistindo você tome cuidado. Você que está assistindo aí, você pode ficar satisfeito que a besta vai te dar o conforto que você está procurando. Mas não vai te trazer a presença de Deus. Você acha que a gente está muito pertinho desse reinado aí, desse falso profeta chegar? O falso profeta já chegou. Quem que será ele? Eu não vou falar. Eu também não sei. Eu sei quem é, mas não vou falar. Pode ser você, não? E também não vou falar qual é a marca da besta, né? Porque não é o meu papel falar isso aqui agora, e talvez um outro podcast a gente possa fazer. Mas é isso então, gente. Vamos terminar, já passa de 1 hora esse podcast. Valeu aí pela presença, por assistir. Se tiver algum comentário, manda mensagem que eu respondo. Posso mandar um plot twist? Eu tenho que terminar um podcast sempre com plot twist. Se você for descer para o inferno, não desça de elevador, desça de tobogã. É isso, gente. Plot twist e até mais. É isso.